Saudações, internautas. Hoje nós vamos fazer uma leitura, duas leituras, na verdade, bem profundas, sobre o mito da caverna. Quem estuda filosofia já deve saber o quanto é importante o mito da caverna, que inspirou belíssimos filmes como Matrix, por exemplo. E a gente fica se perguntando qual é realmente a mensagem do mito da caverna. Como é que a gente pode, na prática, associar o mito da caverna a alguma circunstância do cotidiano que a gente observa? Inclusive, eu tive a curiosidade de consultar o ChatGPT e, via voz, via fonia, eu tive a seguinte conversa com ele. Eu vou fazer uma leitura do que foi transcrito pelo próprio ChatGPT. Eu perguntei a ele em que circunstâncias, em uma sala de aula, por exemplo, eu posso, é sábio, citar, narrar, comentar o mito da caverna de Platão. E o ChatGPT responde: a alegoria da caverna de Platão é bem versátil e pode ser usada em várias situações em sala de aula. Por exemplo, ao discutir temas como a busca pelo conhecimento, em tese é o que nós fazemos todos os dias em sala de aula, né? Não só nas aulas de filosofia, é claro. A diferença entre realidade e ilusão, uma pergunta clássica em filosofia, né? O que é a realidade? O que é a ilusão? Ou mesmo para abordar o pensamento crítico e a educação. Como é que nós podemos criticar a própria educação em que nós estamos inseridos? Também funciona bem quando se fala sobre a formação de paradigmas e como as pessoas interpretam o mundo. Depende muito do contexto e do tema que você quer explorar. Então ele começa falando que o mito da caverna é bem versátil, pode ser utilizado em diversas circunstâncias. Mas o professor, acredito que não seja só professor de filosofia, ele sempre observa o comportamento das salas de aula, questão da indisciplina, ainda da persistência do uso do celular por parte de alguns alunos, né? E aí ele se pergunta, será se cabe eu narrar, explicar o mito da caverna? Será se eu posso fazer uma associação desse comportamento indisciplinado em sala de aula com a vida que tinham aqueles escravos acorrentados uns aos outros na caverna? Será que eu posso associar o professor àquele homem que tem coragem de escalar a caverna, de sair da caverna? Eu fui me aproximando mais dessa questão da indisciplina, conversando com o ChatGPT e perguntei: alunos que ficam utilizando o celular na hora da aula, eu posso fazer alguma ligação com o mito da caverna? E ele respondeu: com certeza. Você pode relacionar o mito da caverna com o fato de que muitas vezes os alunos ficam presos a uma realidade limitada. Quer dizer, a realidade é tudo aquilo que eles estão vendo na tela do celular, representada pelos celulares. E acabam não enxergando o mundo mais amplo e mais rico que a sala de aula pode oferecer. De fato, os debates, as discussões que o professor procura alimentar, com certeza pode enriquecer bastante a vida do aluno, né? Muito mais do que aquele conteúdo que geralmente é joguinho. Inclusive, são jogos offline que eles costumam utilizar, né, na internet. Assim, você pode usar a alegoria da caverna para incentivar uma reflexão sobre a importância de se libertar dessas sombras. É isso? Ou seja,
essa dependência do celular, essa supervalorização do joguinho na hora da aula, né? Então isso daí ele já está associando ao que no mito da caverna foi chamado de sombras, né? Correntes, né? Aquilo que limita o nosso pensamento, nosso raciocínio. E buscar um conhecimento mais profundo. Muito bem. Então, estou até inclusive dando um exemplo de como usar o ChatGPT. Mais uma vez, né? Teve um vídeo anterior que eu andei pedindo o ChatGPT para produzir um mapa mental, né? Também sobre a questão do uso do celular em sala de aula, né? Tema que ultimamente não sai dos debates dos professores, quando eles estão na sala dos professores, inclusive, né? Naquele momento de descontração, mas aqui e acolá surge essa preocupação do uso do celular em sala de aula, né? Mas olha, e novamente perguntei via fonia, né, ao ChatGPT o seguinte: alunos que são indisciplinados, que brincam, conversam na hora que o professor está com a palavra, também é uma boa circunstância para citar o mito da caverna? O ChatGPT respondeu com certeza. Nesse caso, o mito da caverna pode ilustrar como a indisciplina e a distração impedem os alunos de enxergarem a realidade mais ampla do conhecimento e do aprendizado. Ao compará-los com os prisioneiros da caverna, quer dizer, um momento bem contundente, né? Quando imagina o professor fazendo uma narração do mito da caverna e perguntando aos alunos em que circunstâncias do nosso cotidiano nós somos esses prisioneiros, acorrentados uns aos outros na caverna, né? Ao compará-los com os prisioneiros da caverna, você pode mostrar como a atenção dispersa, quer dizer, a distração, né? O que é a atenção dispersa? Aquela que você olha para todos os lados, que você na verdade não escolhe no que focar, né? Então, essa atenção dispersa, ou seja, a distração, os mantém presos em uma realidade limitada. Porque o professor entra em sala de aula, vai fazer algum comentário, vai levantar questões de retórica, né, para incentivar a reflexão, a discussão, mas aqueles que não se derem a oportunidade de ouvir o professor, é como se o professor não tivesse entrado em sala de aula, é como se ele não tivesse dado sua aula, mais ou menos isso. E como a disciplina e o foco podem levá-los a um conhecimento mais profundo e enriquecedor. Bem, agora a gente vai dar uma lida de duas versões do mito da caverna e vamos imaginar, vamos pensar em que circunstâncias nós somos esses prisioneiros da caverna, do mito de Platão, e em que circunstâncias nós também podemos ser aquele que sai da caverna. Então vamos dar uma lida sem pressa. Até logo mais. O mito da caverna, um dos mais conhecidos escritos do filósofo Platão, discípulo de Sócrates. Essa passagem encontra-se na obra intitulada A República, 380 a.C., e é conhecida como o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, como fala alguns. Imaginemos uma caverna separada do mundo exterior por um muro baixo. Entre esse muro e o teto da caverna há uma fresta por onde passa alguma luz externa, evitando que o interior fique na obscuridade completa. Desde seu nascimento, geração após geração, seres humanos estão acorrentados ali,
sem poder mover a cabeça na direção da entrada, nem se locomover até ela, vivendo sem nunca ter visto o mundo exterior, nem a luz do sol. Estão quase no escuro. Dentro da caverna, perto do muro, um fogo ilumina vagamente o interior sombrio e faz com que as coisas que se passam na abertura sejam projetadas como sombras nas paredes do fundo da caverna. Pensemos a caverna como se fosse uma sala de cinema e o fogo, a luz de um projetor de filmes. Por essa fresta, pessoas passam conversando e carregando nos ombros figuras ou imagens de homens, mulheres, animais, cujas sombras são projetadas na parede da caverna, nunca tendo visto o mundo exterior. Os prisioneiros julgam que as sombras das pessoas e das coisas transportadas e os sons das falas são as próprias coisas externas. Ou seja, não percebem que são sombras e julgam que elas são seres vivos que se movem e falam. Os prisioneiros se comunicam, dando nome às coisas que julgam ver e imaginam que o que escutam são as vozes das próprias sombras e não dos seres humanos que se encontram atrás do muro. Qual é, pois, a situação dessas pessoas aprisionadas? Tomam as sombras por realidade. Isso não poderia ser diferente se elas fossem libertadas dessa situação miserável? A libertação do prisioneiro. Um dos prisioneiros, inconformado com essa condição, fabrica um instrumento para quebrar os grilhões. De início, move a cabeça, depois o corpo todo. A seguir, avança em direção à saída da caverna e escala o muro. Enfrentando as durezas de um caminho íngreme e difícil, ele sai da caverna. No primeiro instante, enche-se de dor por causa dos movimentos que seu corpo realiza pela primeira vez e pelo ofuscamento de seus olhos pela luminosidade do sol, com a qual não estão acostumados. Sentem-se divididos entre a descrença e o deslumbramento. Descrença porque ele será obrigado a decidir sobre onde se encontra a realidade, no que vê agora ou nas sombras em que sempre viveu. Deslumbramento, palavra que significa ferido pela luz, porque seus olhos não conseguem ver com nitidez as coisas iluminadas. O primeiro impulso do agora ex-prisioneiro é retornar à caverna para livrar-se da dor e do espanto, pois a escuridão lhe parece mais acolhedora. Como precisa aprender a ver, e esse aprendizado é doloroso, ele desejará a caverna onde tudo lhe é familiar e conhecido. Aos poucos, porém, o ex-prisioneiro habitua-se à luz e começa a ver o mundo. Encanta-se, tem a felicidade de finalmente ver as coisas como elas são, descobrindo que foi prisioneiro a vida toda e que em sua prisão viu apenas sombras. A partir desse instante, desejará ficar longe da caverna para sempre e lutará com todas as suas forças para jamais retornar a ela. Porém, ele toma a difícil decisão de regressar ao subterrâneo sombrio para contar aos demais o que viu e convencê-los a também se libertarem. O que aconteceu nesse retorno? Os demais prisioneiros riem-se dele, não acreditam em suas palavras e respondem-lhe que seriam capazes de fazer pior caso ele insistisse no assunto. Mas, quem sabe, alguns poderão ouvi-lo e, contra a vontade dos demais, também decidir sair da caverna rumo à realidade.
Temos aqui uma atividade que diz assim: analise e relacione as informações das colunas considerando o significado dos elementos do mito da caverna. Sombras. O que representam as sombras no mito da caverna? A resposta é o mundo dos sentidos, a aparência. Era tudo que eles viam na parede da caverna, as sombras. Prisioneiro que se liberta, o filósofo, sem dúvida, o filósofo. Correntes são as crenças falsas, as correntes. O exterior da caverna, o mundo das ideias, a essência, o que o filósofo procurou ao sair da caverna. Agora vamos fazer uma segunda leitura, considerando essa fonte aqui, Introdução à História da Filosofia, o mito da caverna, para explicar o movimento de passagem de um grau de conhecimento para outro. Aqui ela já está descrevendo a intenção do mito da caverna. O mito da caverna, quando foi narrado, teve a intenção de explicar a passagem de um grau de conhecimento para o outro. No livro 7 da República, Platão narra o mito da caverna, alegoria da teoria do conhecimento e da paideia platônica. Para chegarmos a ele, precisamos retomar noutro nível a exposição da teoria do conhecimento, pois nossa versão deixou de lado a beleza, a versão lida anteriormente, a dramaticidade e as metáforas que tecem o livro 6 da República, para dar a entender ao jovem Glauco o que é e como se adquire o conhecimento verdadeiro. Sócrates começa estabelecendo uma analogia entre conhecer e ver. Todos os nossos sentidos, diz Sócrates, mantêm uma relação direta com o que sentem. Não é esse, porém, o caso da visão. Para que a visão se realize, não basta os olhos, ou a faculdade da visão, e as coisas coloridas, pois vemos cores, e são elas que desenham a figura, o volume e as demais qualidades da coisa visível. Mas é preciso um terceiro elemento, que permita aos olhos verem e as coisas serem vistas. Para que haja um visível visto, é preciso a luz. A luz não é o olho nem a cor, mas o que faz com que o olho veja a cor e que a cor seja vista pelo olho é graças ao sol, que há um mundo visível. Porque as coisas podem ser vistas, porque a cor é filha da luz, porque os olhos são capazes de ver, porque são filhos do sol, são faróis ou luzes que iluminam as coisas para que se tornem visíveis. A visão é, assim, uma atividade e uma passividade dos olhos. Atividade, porque é a luz do olhar que torna as coisas visíveis. Passividade, porque os olhos recebem sua luz do sol. Conhecer a verdade é ver com os olhos da alma ou com os olhos da inteligência. Assim como o sol dá sua luz aos olhos e às coisas para que haja mundo visível, assim também a ideia suprema, a ideia de todas as ideias, o bem, isto é, a perfeição em si mesma, dá à alma e às ideias sua bondade, sua perfeição, para que haja mundo inteligível. Assim, como os olhos e as coisas participam da luz, assim também a alma e as ideias participam da bondade ou perfeição. E é por isso que a alma pode conhecer as ideias. E assim, como a visão é passividade e atividade do olho, assim também o conhecimento é passividade e atividade da alma. Passividade,
porque a alma precisa receber a ação das ideias para poder contemplá-la. Atividade, porque essa recepção e contemplação constituem a própria natureza da alma. Assim como na treva não há visibilidade, assim também na ignorância não há verdade. A eicásia e a doxa são para a alma o que a cegueira é para os olhos e a escuridão é para as coisas. São privações, privação de visão e privação de conhecimento. Sob a analogia da luz, a diferença entre o sensível e o inteligível se apresenta assim: mundo sensível, mundo inteligível. O sol, o que representa no mito da caverna? O bem, a luz, a verdade, as cores, as ideias, os olhos, a alma racional ou inteligência, a visão, a intuição. Treva, cegueira, privação de luz, ignorância, opinião, privação de verdade. Essa analogia é o tema do mito da caverna, narrado por Sócrates a Glauco, para fazê-lo compreender o sentido da paideia filosófica, isto é, da dialética e do conhecimento verdadeiro. Imaginemos, diz Sócrates, uma caverna subterrânea separada do mundo externo por um alto muro. Entre este e o chão da caverna há uma fresta por onde passa alguma luz exterior, deixando a caverna na obscuridade quase completa. Desde seu nascimento, geração após geração, seres humanos ali estão acorrentados, sem poder mover a cabeça na direção da entrada, nem locomover-se, forçando a olhar apenas a parede do fundo, vivendo sem nunca ter visto o mundo exterior nem a luz do sol, sem jamais ter efetivamente visto uns aos outros, pois não podem mover a cabeça nem o corpo, e nem se ver a si mesmos, porque estão no escuro e imobilizados. Abaixo do muro, do lado de dentro da caverna, há um fogo que ilumina vagamente o interior sombrio e faz com que as coisas que se passam do lado de fora sejam projetadas como sombras nas paredes do fundo da caverna. Do outro lado de fora, pessoas passam conversando e carregando nos ombros figuras ou imagens de homens, mulheres, animais, cujas sombras também são projetadas na parede da caverna, como num teatro de fantoches. Os prisioneiros julgam que as sombras de coisas e pessoas, os sons de suas falas e as imagens que transportam nos ombros são as próprias coisas externas, e que os artefatos projetados são seres vivos que se movem e falam. Nesse ponto, Glauco diz a Sócrates que o quadro descrito por ele lhe parece algo estranho, incomum e inusitado. Sócrates, porém, lhe diz que os prisioneiros são semelhantes a nós e prossegue. Os prisioneiros se comunicam, dando nomes às coisas que julgam ver, sem vê-las realmente, pois estão na obscuridade, e imaginam que o que escutam e que não sabem que são sons vindos de fora, são as vozes das próprias sombras, e não dos homens cujas imagens estão projetadas na parede, e também imaginam que os sons produzidos pelos artefatos que esses homens carregam nos ombros são vozes de seres reais. Qual é, pois, a situação dessas pessoas aprisionadas? Tomam sombras por realidade, tanto as sombras das coisas e dos homens exteriores, como as sombras dos artefatos fabricados por eles. Essa confusão, porém, não tem como causa a natureza dos prisioneiros, e sim as condições adversas em que se encontram. Por isso, Sócrates indaga: que aconteceria
Se fossem libertados dessa condição de miséria e retornado à sua natureza, pudessem ver as coisas e ser curados de sua ignorância. Essa pergunta é grave. De fato, para os prisioneiros, o único mundo real é a caverna. Portanto, a obscuridade na qual não podem se ver nem ver os outros não é percebida como tal, e sim experimentada como realidade verdadeira. E a caverna é para eles todo o mundo real, pois não sabem que o que veem na parede do fundo são sombras de um outro mundo exterior à caverna, uma vez que não podem virar a cabeça para ver se há algo lá fora, e que é de lá de fora que outros homens lhe enviam imagens e sons. Ora, se para os prisioneiros o mundo real é a caverna, como poderiam sair da ilusão se não sabem que vivem nela? Um dos prisioneiros, inconformado com a condição em que se encontra, decide abandoná-la. Fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões. De início, move a cabeça, depois o corpo todo. A seguir, avança na direção do muro e o escala, enfrentando as durezas de um caminho íngreme e difícil. Sai da caverna. No primeiro instante, fica totalmente cego pela luminosidade do sol, com a qual seus olhos não estão acostumados. Enche-se de dor por causa dos movimentos que seu corpo realiza pela primeira vez e pelo ofuscamento de seus olhos sobre a ação da luz externa, muito mais forte do que o fraco brilho do fogo que havia no interior da caverna. Sente-se dividido entre a incredulidade e o deslumbramento. Incredulidade, porque será obrigado a decidir onde se encontra a realidade, no que vê agora ou nas sombras em que sempre viveu. Deslumbramento, literalmente ferido pela luz, porque seus olhos não conseguem ver com nitidez as coisas iluminadas. Seu primeiro impulso é retomar a caverna para livrar-se da dor e do espanto. Embora esteja reconquistando sua verdadeira natureza, o sofrimento que essa reconquista lhe traz é tão grande que se sente atraído pela escuridão, que lhe parece mais acolhedora. Além disso, precisa aprender a ver, e esse aprendizado é doloroso, fazendo desejar a caverna, onde tudo lhe é familiar e conhecido. A descrição platônica é dramática. O caminho em direção ao mundo exterior é íngreme e rude. O prisioneiro libertado sofre e se lamenta de dores no corpo. A luz do sol cega. Ele se sente arrancado, puxado para fora por uma força incompreensível. Platão narra um parto, o parto da alma, que nasce para a verdade e é dada à luz. Sentindo-se sem disposição para regressar à caverna por causa da rudeza do caminho, o prisioneiro permanece no exterior. Aos poucos, habitua-se à luz e começa a ver o mundo. Encanta-se, tem a felicidade de finalmente ver as próprias coisas, descobrindo que estivera prisioneiro a vida toda e que em sua prisão vira apenas sombras. Doravante, desejará ficar longe da caverna para sempre e lutará com todas as suas forças para jamais regressar a ela. No entanto, não pode evitar lastimar a sorte dos outros prisioneiros e, por fim, toma a difícil decisão de regressar ao subterrâneo sombrio para contar aos demais o que viu e convencê-los a se libertarem também. Assim, como a subida foi penosa, porque o caminho era ingrato e a luz ofuscante, também o retorno será penoso, pois será preciso habituar-se novamente às trevas, o que é muito mais difícil do que habituar-se à luz. De volta à caverna, o prisioneiro fica cego novamente, mas agora
por ausência de luz. Ali dentro é desajeitado, inábil, não sabe mover-se entre as sombras, nem falar de modo compreensível para os outros, não sendo acreditado por eles. Toma-se objeto de zombaria e riso, e correrá o risco de ser morto pelos que jamais se disporão a abandonar a caverna. Impossível para o leitor não identificar a figura de Sócrates na do prisioneiro que se liberta, retoma e é morto pelos homens das sombras. A caverna, explica Sócrates a Glauco, é o mundo sensível onde vivemos. O fogo, que projeta as sombras da parede, é um reflexo da luz verdadeira, do bem e das ideias, sobre o mundo sensível. Somos os prisioneiros. As sombras são as coisas sensíveis que tomamos pelas verdadeiras, e as imagens ou sombras dessas sombras, criadas por artefatos fabricadores de ilusões. Os grilhões são nossos preconceitos, nossa confiança em nossos sentidos, nossas paixões e opiniões. O instrumento que quebra os grilhões e permite a escalada do muro é a dialética. O prisioneiro curioso que escapa é o filósofo. A luz que ele vê é a luz plena do ser, isto é, o bem que ilumina o mundo inteligível como o sol ilumina o mundo sensível. O retorno à caverna para convidar os outros a sair dela é o diálogo filosófico, e as maneiras desajeitadas e insólitas do filósofo são compreensíveis, pois quem contemplou a unidade da verdade já não sabe lidar habilmente com a multiplicidade das opiniões, nem mover-se com engenho no interior das aparências e ilusões. Os anos na criação do instrumento para sair da caverna são os esforços da alma para libertar-se. Conhecer é, pois, um ato de libertação e de iluminação. A paideia filosófica é uma conversão da alma voltando-se do sensível para o inteligível. Essa educação não ensina coisas nem nos dá a visão, mas ensina a ver, orientar o olhar, pois a alma, por sua natureza, possui em si mesma a capacidade para ver. O mito da caverna apresenta a dialética como um movimento ascendente de libertação do olhar intelectual que nos livra da cegueira para vermos a luz das ideias, mas descreve também o retorno do prisioneiro para convidar os que permanecem na caverna a sair dela, ensinando-lhes como quebrar os grilhões e subir o caminho. Há, assim, dois movimentos: o de ascensão, a dialética ascendente, que vai da imagem à crença ou opinião, para as matemáticas, e destas para a intuição intelectual e a ciência, e o do descenso, a dialética descendente, que consiste em praticar com outros o trabalho para subir até as ideias. Os olhos foram feitos para ver, a alma foi feita para conhecer. Os primeiros estão destinados à luz solar, a segunda, à fulguração da ideia. A dialética é a técnica libertadora dos olhos do espírito. O relato da subida e da descida expõe a paideia como dupla violência necessária para a liberdade e para a realização da natureza verdadeira da alma. A ascensão é difícil, dolorosa, quase insuportável. O retorno à caverna, uma imposição terrível à alma libertada, agora forçada a abandonar a luz e a felicidade. A dialética, como toda técnica, é uma atividade exercida contra uma passividade, é um esforço para obrigar um dinamis
a se atualizar, um trabalho para concretizar um fim, forçando um ser a realizar sua própria natureza. No mito, a dialética leva a alma a ver sua própria essência ou forma, isto é, conhecer, vendo as essências ou formas, isto é, os objetos do conhecimento, para descobrir seu parentesco com eles, pois a alma é parente da ideia, como os olhos são parentes da luz. Como podemos relacionar o mito da caverna à própria vida do professor em sala de aula? Com certeza, o mito da caverna também tem muito a oferecer para os professores. Ele pode servir como uma reflexão sobre o papel do educador como alguém que busca iluminar e libertar os alunos das sombras da ignorância. Ao mesmo tempo, isso também pode ser um convite para que o professor reflita sobre as próprias condições de trabalho, os desafios que enfrenta e a importância de se manter atento e engajado, mesmo diante de obstáculos. Dessa forma, o mito ajuda a conscientizar o educador sobre a necessidade de continuar buscando melhorias, tanto para si quanto para a educação como um todo.